O frio da noite invadia o casarão, e Luísa sentia o peso do diário em suas mãos, como se ele carregasse não apenas histórias, mas o próprio destino de sua família. O som da voz rouca ainda ecoava em sua mente. Não devia ter encontrado isso. Quem poderia ser? Seu corpo ainda tremia enquanto ela se escondia atrás da porta do quarto secreto, esperando pelo próximo movimento daquela figura misteriosa. Após alguns minutos, que pareciam uma eternidade, Luísa decidiu sair de seu esconderijo. Cautelosamente, retornou ao seu quarto, trancou a porta e acendeu a luminária sobre a escrivaninha. Respirando fundo, ela abriu o diário. As páginas estavam cheias de anotações em uma caligrafia tremida. Mas o que mais chamou sua atenção foram as primeiras palavras escritas. Quem encontrar este diário deve estar preparado para as consequências. Não confie em ninguém. Os registros falavam de negócios obscuros, alianças perigosas e traições dentro da própria família Albuquerque. Entre as revelações, um nome surgia repetidamente: Antônio Albuquerque, seu avô. Ele parecia estar envolvido em um esquema que envolvia não apenas grandes somas de dinheiro, mas também o desaparecimento de algumas pessoas que, aparentemente, haviam se voltado contra ele. Luísa sentia um misto de incredulidade e horror ao ler aquilo. Ela sempre conhecera o avô como um homem amoroso e dedicado à família. Como aquele passado obscuro poderia ser real? Então, ao virar uma página, encontrou um mapa, marcado com o mesmo símbolo estranho que estava na carta do capítulo anterior. O mapa parecia indicar algo enterrado no terreno do casarão. Determinada a descobrir mais, Luísa decidiu explorar o casarão durante a noite. Com o diário em mãos, ela desceu até o porão, onde sabia que poderia haver mais pistas. O porão, cheio de móveis antigos e caixas empoeiradas, parecia um cenário de filme de terror. O chão de pedra rangia a cada passo, e o cheiro de mofo era quase insuportável. Enquanto revirava as caixas, encontrou um envelope lacrado com o mesmo símbolo do mapa. Ao abri-lo, descobriu uma chave pequena e uma carta com palavras enigmáticas. A verdade está mais perto do que você imagina, mas esteja pronta para enfrentar as sombras que ela trará, antes que pudesse entender o significado. Ouviu passos acima dela. Alguém estava descendo as escadas do porão. Luísa apagou a lanterna e se escondeu atrás de uma pilha de móveis. As sombras se moviam pela escada, e ela reconheceu a figura do tio Armando, o parente que ela menos confiava. Eu sei que você está aqui, Luísa. A voz dele soou ameaçadora. Esse casarão guarda segredos que não são para você. Luísa sentiu o coração acelerar. O que ele sabe? Ela permaneceu imóvel, segurando o envelope e a chave, enquanto Armando procurava por ela entre as caixas. Quando ele finalmente se afastou, ela saiu de seu esconderijo e subiu apressadamente as escadas, sem fazer barulho. De volta ao quarto, ela trancou a porta novamente e olhou para o diário. A chave que havia encontrado era a resposta para um dos segredos do casarão. Mas qual? Ela precisava ser cuidadosa. Sabia que não podia confiar em ninguém, especialmente no tio Armando, que claramente estava escondendo algo. Decidida, Luísa estudou o mapa e percebeu que o local indicado ficava próximo ao velho jardim do casarão, onde seu avô costumava passar horas cuidando das plantas. Com a chave e o diário em mãos, ela fez um plano. O amanhecer, iria até o jardim para descobrir o que estava enterrado lá. Enquanto Luísa analisava o mapa e a chave, um barulho estranho vindo do corredor a fez congelar. A maçaneta de seu quarto girava lentamente. Ela correu para trancar a porta com força. Mas quem quer que estivesse do outro lado sussurrou: Não há como fugir, Luísa. A noite havia sido longa, repleta de sonhos entrecortados por sussurros e imagens nebulosas de rostos que Luísa não reconhecia, mas que pareciam lhe transmitir mensagens silenciosas. O frio da madrugada, combinado com o peso das revelações do diário, tornava qualquer pensamento claro quase impossível. Mas uma coisa era certa: o jardim escondia algo, e aquela chave em suas mãos poderia ser a peça essencial para desvendar mais um dos segredos dos Albuquerque. Assim que o primeiro raio de sol atravessou a cortina de seu quarto, Luísa se levantou, vestiu um casaco grosso e guardou o diário, a chave e o mapa em uma mochila pequena. Sua mãe, ainda adormecida, não desconfiaria de sua ausência tão cedo.
Cada passo pela casa era dado com extremo cuidado, evitando o render das tábuas ou atrair a atenção de Armando, ou de qualquer outra pessoa. Ao cruzar o corredor que levava à cozinha, sentiu um arrepio quando ouviu passos pesados em um dos quartos. Ela apressou os passos, abrindo a porta dos fundos e fechando-a silenciosamente atrás de si. O jardim parecia diferente sob a luz do amanhecer. O orvalho brilhava nas folhas, mas havia uma atmosfera opressiva, como se as plantas sussurrassem segredos, que Luísa ainda não estava pronta para ouvir. Seguindo as orientações do mapa, ela se dirigiu ao centro do jardim, onde uma antiga estátua de pedra de um anjo se erguia. Suas asas estavam parcialmente quebradas, mas seus olhos esculpidos pareciam seguir os movimentos de Luísa. Ao redor da estátua, o chão estava marcado por uma leve depressão no solo, como se algo tivesse sido enterrado ali há muito tempo. Ela retirou uma pequena pá da mochila, um objeto que havia encontrado no porão na noite anterior, e começou a cavar. O trabalho era lento, cada movimento sendo acompanhado por olhares ansiosos para os lados. O som abafado da pá encontrando a terra era o único ruído, até que algo mais profundo fez um som oco. Era uma caixa, pequena e de madeira escura. Ela estava trancada, mas a chave que Luísa carregava encaixou perfeitamente. Com as mãos tremendo, ela abriu a tampa. Dentro, havia um pacote de cartas amareladas pelo tempo, um colar com um pingente em forma de cruz e uma fotografia antiga. A imagem mostrava seu avô, ainda jovem, ao lado de duas pessoas que ela nunca havia visto antes. Atrás da fotografia, estava escrito: "Para sempre ligados pelo pacto. 1948. Antes que pudesse processar o significado daquele achado, ouviu o som de passos apressados se aproximando. Luísa mal teve tempo de fechar a caixa e escondê-la em sua mochila quando Armando surgiu por entre as árvores. Seu olhar furioso cravado nela. "O que você está fazendo aqui tão cedo, menina?" Ele perguntou, a voz grave ressoando no silêncio da manhã. "Apenas aproveitando o jardim." "Por quê? Algum problema?" Luísa tentou disfarçar, mas sabia que sua expressão denunciava o nervosismo. Armando estreitou os olhos, dando um passo mais perto. Ele olhou para a estátua do anjo e depois para as mãos de Luísa, ainda sujas de terra. "Você não deveria mexer onde não foi chamada. Este jardim tem histórias que você não entenderia. Talvez porque ninguém tenha tentado me explicar." Retrucou Luísa, surpreendendo até a si mesma com a ousadia. "Você sabia que o vovô fez um pacto? Com quem eram aquelas pessoas na foto? O que tudo isso significa?" Por um breve momento, o rosto de Armando empalideceu, mas ele rapidamente recuperou a postura. "Não são coisas para você saber. Você deveria esquecer esse diário e tudo o que encontrou. Algumas verdades só trazem dor." Antes que ele pudesse dizer mais, um grito veio da casa, interrompendo a tensão. Era a mãe de Luísa chamando por ela. Armando se afastou, mas não antes de deixar um aviso. "Cuidado onde pisa, Luísa. Nem tudo o que está enterrado deveria ser desenterrado." De volta ao quarto, com a porta trancada, Luísa examinou novamente os itens da caixa. As cartas pareciam ser correspondências entre seu avô e as duas pessoas da fotografia. Uma delas mencionava uma reunião secreta que aconteceria no cômodo escondido sob o salão. Seria possível que houvesse outro compartimento secreto no casarão? Determinada, ela passou o resto do dia planejando como investigar sem chamar a atenção. Quando a noite caiu, ela esperou todos dormirem e se dirigiu ao salão principal da casa. O piso de madeira era antigo, mas em um dos cantos parecia haver uma diferença sutil na textura. Batendo com os dedos, Luísa ouviu um som oco. Ela encontrou uma fresta quase invisível e, com a ajuda de um objeto pontiagudo, conseguiu abrir um alçapão. Dentro, uma escada levava a um cômodo escuro e abafado. Luísa acendeu sua lanterna e desceu, sentindo o coração disparar. R a cada degrau. O que encontrou a deixou sem fôlego. Um quarto repleto de objetos antigos, incluindo livros, documentos e algo que parecia um altar, decorado com o mesmo símbolo que ela havia visto na chave e no mapa. Sobre o altar, estava uma caixa semelhante à que ela havia desenterrado, mas maior e trancada com uma fechadura complexa. Ao se aproximar, sentiu um vento frio passar por ela, embora o cômodo estivesse completamente fechado. Foi então que ouviu um sussurro, como se viesse das próprias paredes. "Você não devia estar aqui." Luísa congelou,
olhando ao redor, mas não havia mais ninguém ali. Reunindo coragem, ela tocou na caixa, sentindo um calafrio percorrer seu corpo. Seria essa a chave para entender o pacto mencionado nas cartas, ou algo ainda mais perigoso? Se gostou desse vídeo, se inscreva para assistir o próximo capítulo. Gratidão!